Olá, galera! Hoje nós estamos aqui com a Rúbia. Ela faz parte de um coletivo Quilombo Urbano da cidade de Tiradentes. E hoje nós vamos fazer uma pequena entrevista com ela. Bom, como começou esse grupo? Esse grupo ele tem mais ou menos 1 ano de existência e ele começou da ideia de um secretário da juventude aqui da cidade, coordenador da juventude daqui da cidade de Tiradentes, chamado Luiz. E ele teve a ideia de juntar outros coletivos que já fazem alguns trabalhos para fazer ações em conjunto. Então, assim, tem pessoas que estão só no coletivo Quilombo Urbano, como eu, e tem pessoas que fazem parte de outros coletivos que ele chama para fazer algumas ações. Como funciona o movimento? Bom, ele se instituiu o Quilombo Urbano. Ele começou com uma ação em agosto do ano passado, no Centro de Formação Cultural aqui de Cidade de Tiradentes, no qual se falou sobre a temática negra e indígena em sua primeira conversa. Em seguida, se teve alguns trabalhos e rodas de debate, e logo em seguida a gente ficou mais virtualmente, mais pelo Facebook. Então, qualquer informação referente ao movimento negro e Cidade de Tiradentes, o pessoal encontra pela página do Facebook. Qual o objetivo do movimento das mulheres? Bom, lá é um movimento negro, né? Mas por história, toda vez que você faz parte de algum movimento social, você se encaixa naquele que melhor lhe cabe. Sempre atuei mais no movimento negro, mas o movimento feminista ele chega para a mulher negra de forma diferente. Não diferente no sentido que as mulheres são diferentes. Elas têm uma característica. Em Cidade de Tiradentes, a maioria jovem de mulheres negras, então ela é um diferencial do que pode passar. Mas é isso, assim, o movimento feminista ele é muito importante em seu conhecimento, mas ele é importante a gente entender que são mulheres, são plural. Então, o movimento feminista não tem um padrão único. E a gente tem que sempre olhar ao redor para ver qual é o melhor jeito que a gente possa se encaixar. É isso. Quais as ações desse movimento? Bom, esse movimento, como eu disse antes, é para unir coletivos já existentes. Então, aqui na Tiradentes tem núcleos de mulheres que se juntam, tem um núcleo de mulheres negras, inclusive, em Cidade de Tiradentes, que é bem recente. Tem as meninas chamadas Mulheres de Ori. Então, a ideia é que no futuro bem próximo, a gente consiga linkar as ações que já existem na Cidade de Tiradentes através do Quilombo Urbano. O que é feminismo? Bom, o feminismo, ele, na minha visão, é a mulher se entender e se colocar em algumas situações, vamos dizer assim. E a gente fala mulher, mas a gente pode se encaixar as meninas, né? É importante que isso venha desde sempre. O feminismo ele é muito mais complexo, porque se estivesse resolvido não teria tantos movimentos feministas por aí. Então, mas ele é um momento de reflexão. Então, você se discute para se entender, mais ou menos isso. Você acha que ainda a mulher sofre com desigualdade? Sofre, isso é cultural do Brasil e a gente mexe não só no Brasil, mas no mundo, mas sofre no sentido de que não saímos do mesmo ponto, vamos dizer assim. Você que é mulher, você não sai do mesmo ponto privilegiado do homem. Você que é mulher e negra, não sai do mesmo ponto de uma mulher branca, dito branca na sociedade, que aqui no Brasil é muito difícil se identificar como mulher, como negra, né? Então, sofre sim. Qual a diferença entre o feminismo da mulher negra e entre a mulher branca? Tem algumas mulheres negras que nem aceitam o feminismo pelo fato de ser uma ideia europeia. E eles chamam de mulherismo, enfim, criam-se outros nomes. Mas a gente só tem que entender
que a nossa realidade e a realidade mais próxima de nós é o que faz a diferença. Então, assim, geralmente uma mulher que entra no movimento social e é negra, ela entra através do movimento negro e em seguida ela entra também em discussões sobre o feminismo. Geralmente, depende do bairro que ela está. Então você vê qual é a maior necessidade sua. A diferença é a necessidade que você tem. Assim, é a necessidade simples. Quando a gente fala sobre qualquer tipo de preconceito, a gente tem que falar sobre as diferenças das pessoas e por que elas sofrem preconceito sobre isso. Então, são dados simples, assim, vocês têm que pensam em 10 artistas, mulheres. Dessas 10 artistas brasileiras, pensa em quantas vocês já agora pensaram que eram negras. Vocês vão chegar na faixa de 2 a 3 atrizes. Então, só de mulheres. Isso que já foi difícil vocês pensarem em mulheres. E a gente está falando numa coisa muito simples, que é a novela. Você vai pensar em novela, você vai pensar em atriz e tal. Agora, pensa em empresárias. A primeira figura que vem é um homem na cabeça. E a segunda possibilidade, uma mulher branca. Então, dificilmente é nisso que vocês têm que pensar para começar a questionar por que é diferente. Vocês têm que questionar o tipo de pensamento que vocês têm e se eu penso assim, o que me levou a pensar assim, porque eu tenho que lutar ou entender isso. Esse é a principal diferença. Como surgiu a ideia de colocar o nome do coletivo? O coletivo ele foi criado como um coordenador, né, do Quilombo Urbano. Então, a ideia do Quilombo é muito forte no movimento negro, né? Então, você pensar em Quilombo é você pensar numa forma de resistência brasileira, né? E você colocar no urbano porque a gente mora em cidades, né? Então, a gente tem que se adaptar conforme a nossa realidade. A gente vive, nós não vivemos, apesar de morar na periferia, a gente não vive em fazendas, né? Mas é um nicho. Então, a ideia da união do Quilombo surgiu nesse sentido. O que o movimento acha sobre o sexismo? Não tem um recorte no movimento negro, tem alguns recortes, mas primeiro a gente mira em uma coisa só e depois a gente vai mirando nas outras, assim. Tem coletivos só voltado para isso. Tem coletivos na cidade de Tiradentes que têm como bandeira principal essa. Mas não é o que eu faço parte hoje. O que você acha do preconceito nas redes sociais? Bom, a rede social ela tem a intenção de imitar a sociedade, né? A intenção é de você ser uma parte da sociedade, ser uma parte da sociedade, enfim. Mas ele também dá o poder do anônimo. Porque se você xingar uma pessoa na frente dela, você vai ter uma reação. Se você falar com ele pela internet, ele vai ter uma reação, mas ele vai estar no seu computador, né? Então, quando você agride alguma pessoa na internet, quando você fala de forma preconceituosa, você está falando o que você acha, que é o seu pensamento, que é o pensamento de uma parte ainda da população. Mas ele existe de diversas formas. Ele existe e a rede social é só mais uma forma dela. Então, mas ela é uma forma confortável. É uma forma de que você não vai levar um soco na cara se você xingar um amigo seu. Você pode levar depois, mas na hora você está sentado no seu computador, no seu celular, e não vai levar. Então, é uma forma de se esconder um pouco, né, no sentido quando você agride a outra pessoa. Mas é isso. A Thaís Araújo, aconteceu com a Maju recentemente. Elas são mulheres que saíram do padrão. Mulheres negras que saíram do padrão no sentido que assim, elas representam um determinado status, determinado poder que a sociedade em geral acha importante.
E mesmo assim, alguém arranja algum grupo de pessoas que se sente incomodado com aquilo. Então, não é legal, e aí tá no Brasil isso, você entender que existem mulheres que ela representa algum tipo de poder, principalmente quando elas são mulheres negras, que aí a revolta é maior. Então, assim, aí você entende o porquê do preconceito sobre isso. Rúbia, eu vi recentemente no site que foi considerada a menina de 8 anos a menina mais linda do mundo. E eu reparei também que ela é branca, olhos azuis, cabelo liso e loira. Aí eu tava pensando o seguinte, por que a menina mais bonita, mais linda do mundo não pode ser uma negra, de cabelo escuro, e cabelo cacheado e olhos escuros? O que você acha assim disso? O padrão de beleza brasileiro e o padrão de beleza que foi colocado na gente mundial é um padrão europeu. Não é que a menina é feia, a gente não pode ficar com raiva que a menina, por quê? Não, a gente pode questionar porque sempre as pessoas parecidas, no mesmo jeito. Isso a gente deve questionar. Mas assim, mais uma vez a menina que foi considerada mais bonita, de novo, é branca e tal, dos olhos, ela deve ser bonita mesmo, eu acredito que ela deve ser bonita. Só que a gente tem que questionar por que só esse tipo que é bonito. Esse que é o questionamento que a gente tem que fazer. A gente não pode se revoltar no sentido de pensar que isso é só coisas ruins. Foi criado um padrão de beleza no Brasil, e aqui no Brasil você sofre preconceito pelo tom da sua pele. Então, assim, quanto mais escuro você mais preconceito você sofre. E diferente de outros lugares do mundo, por exemplo, você nasceu nos Estados Unidos, você é negro da minha cor, ou negro da cor de alguns que eu estou vendo aqui, você sofre tanto preconceito quanto qualquer outro negro. E aí você tem um amigo branco, aí esse amigo branco resolve falar com você, dependendo do lugar, ele não é aceito pelos outros brancos. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de que ninguém sofre nenhum tipo de preconceito, paraíso racial, e não é bem assim. O racismo está no tom da sua pele. Então, se você chegar no espaço, mesmo se você tiver a pele clara e tiver o cabelo cacheado, você chegar no espaço elitizado, eles vão saber que você não pertence àquele lugar. Então, eles vão saber que você já tem algum tipo de... você tem alguma, vamos dizer, mistura, né, para vocês entenderem, mas que você tem já... que você não é europeu, você não pertence àquele espaço. Assim, a gente pode falar assim que a menina é a mais bonita do mundo, ela é loira, a gente só tem que questionar. De novo, a do ano que vem vai ser do mesmo jeito? Aí que a gente tem que ver. Se for do mesmo jeito, aí é um problema que a gente tem que resolver. A gente, vamos fazer uma votação popular, sei lá. Vamos fazer uma votação de que eu acho a minha vizinha mais bonita, por exemplo. Entendeu? Então, galerinha, hoje a gente fez a entrevista com a Rúbia sobre feminismo. Obrigado, Rúbia, pela nossa entrevista. Ok, de nada. Deixe um comentário na nossa entrevista. Não esqueça de curtir, compartilhar e etc. Tchau, Rúbia. Tchau.